Liga da Justiça versus os Jovens Titãs. Este é o quinto filme dos Novos 52 que a gente está cobrindo aqui no canal. E antes que você me mate nos comentários falando: Matheus, mas esse não é o quinto filme, depois do Trono de Atlântida tem outro. Deixa eu dar uma breve explicação aqui, beleza? Bom, até o quarto filme que a gente cobriu aqui no canal, que foi Liga da Justiça, o Trono de Atlântida. O cardzinho tá ali em cima para você ver, caso você tenha perdido. Depois desse quarto filme, existe um filler do Batman, eu vou chamar assim, porque ele não é muito necessário para a história lore que se continua aos longos dos outros filmes, beleza? O nome é Batman Sangue Ruim. Conta ali a história, uma historiazinha do Batman, do Robin e dos outros personagens que contemplam ali a história do Batman, Batwing, lá o filho do Lucius, enfim, não é necessário. Você já pode passar para este filme aqui, o qual a gente vai dar uma opinião, beleza? Esse filme aqui é tão legal quanto o último, na minha opinião, é bem melhor, porque aqui você tem ali a junção dos novos heróis, que são os Jovens Titãs, como que eles começaram, como que eles se tornaram essa equipe unida nesse universo dos Novos 52, um embate entre eles ali contra a Liga da Justiça e um novo vilão, que na minha opinião é bem melhor que aquele Mestre dos Oceanos do último filme, que é o Trigon lá da Ravenna, beleza? Mas vamos por partes e vamos passar tela a tela aqui do filme. Começando, a Liga da Justiça tá montando a sua nova Sala da Justiça, beleza? Lá no meio da cidade, quando ela é atacada. Logo no início do filme, já tem pauleira. E aí os personagens estão lutando contra a Liga dos Vilões, que é uma liga composta por vários vilões de vários super-heróis. Por exemplo, o Superman já aparece lutando ali numa posição muito interessante aqui na foto que nós conseguimos tirar, contra o Lex Luthor com a armadura dele. E aí, enquanto isso, o Batman luta contra Solomon Grundy e a Mulher Maravilha contra a Mulher Leopardo, eu nunca lembro o nome dessa vilã. Aí o Flash tá lá no alto de um prédio lutando contra o... como é que é o nome dele? O Mago do Tempo? Contra o Mago do Tempo, beleza? E aí, no meio disso tudo... também tem o Cyborg lutando, se eu não me engano, contra o Mestre dos Brinquedos. Mas, no meio de todo esse caos, o Damian, que agora assumiu a alcunha de Robin, foi dado com a função de evacuar as pessoas ali daquele local. Ou seja, não está lutando contra ninguém. E o garoto tá ali fazendo uma cara de saco cheio porque parece que o pai dele, o Batman, só coloca ele nessas funções de, quando tiver um embate você fica de canto. Você é o nosso estagiário porque você é ainda uma criança, beleza? E ele tá com um saco disso. Bom, depois que toda a luta acaba, todos os heróis derrotam os vilões, o Mago do Tempo consegue ali uma distração entre os heróis, numa posição até bem interessante aqui, e ele tenta fugir. Então, no meio da fuga, o Flash vai atrás dele para capturá-lo. Uma sombra acaba possuindo ele, entrando ali pelas suas vias bucais? Não sei se é assim que se fala. Enfim, pela sua boca. E aí, possui ele, deixando ele nesse estado aí. Quem possuiu ele foi o Trigon, ok? Aí ele sai voando, o que não é nenhum poder do mestre, do mago aí do tempo, e aí ele começa a lançar vários raios pela cidade, os super-heróis vão atrás dele, tentam bater nele, mas ele dá uma porrada em vários super-heróis, ele até inclusive faz o próprio Superman sangrar, e aí no meio, enquanto os heróis estão lá tentando lutar com ele, tentando entender o que aconteceu, porque aparentemente não é mais o mago do tempo, o Robin fala pro pai dele: cara, eu tenho uma ideia. E aí o pai dele fala: não, vai evacuar a cidade. Ele fala: vocês que se dane, cansei de seguir ordens. Vou trabalhar sozinho porque assim eu funciono. Ele pega ali a batinave deles, vamos chamar assim, que tem um monte de bombas, digamos, atômicas, e taca lá no Mago do Tempo lá, que tá possuído pelo Trigon. Isso causa uma grande explosão, tá bom?
Nisso a Diana consegue a distração, pega o laço dela, coloca no vilão, e aí essa fumaça preta foge do vilão, mas ninguém vê nada, ok? E aí eles começam a interrogar o Mago do Tempo fala, cara, eu não entendi nada, pra mim eu só apaguei e acordei agora. E aí, enquanto eles estavam interrogando, o Batman fala pro filho dele que foi uma burrice ter feito isso, porque se eles capturassem o cara com o Trigon dentro deles, eles não sabem que é o Trigon, mas o cara possuído, eles poderiam ter mais informações sobre o que era aquilo e tudo mais. Então agora o verdadeiro vilão escapou. E aí, nisso, o Damian olha e fala, cara, eu não tô nem aí, cara. Vocês me colocam de escanteio, eu não sou nada pra vocês também não são nada pra mim, trabalhar em equipe não serve pra nada. Então parece que tudo que a gente viu no filme lá antigo que mostrou ali a história do Damian junto com o Batman não serviu pra nada pra esse personagem. Até tem uma cena muito engraçada do Cyborg e do Flash falando assim, pô, não é melhor deixar ele numa creche em vez de trazer ele aqui? É muito bom. E assim, de certa forma, faz sentido. Você tem ali um grupo de heróis já maduros, adultos e entendem o peso de tudo aquilo que eles fazem estar acima dos civis, da população normal, e aí você tem uma criança já, um adolescente imaturo trabalhando com eles. Não faz muito sentido, sabe? Então, é aí que nós começamos a nossa aventura. Bom, o Damian é levado pelo Dick Grayson para onde? Para a Torre dos Vingadores, aonde estão a Torre dos Vingadores, oh meu Deus do céu, olha a besteira que eu falei agora, para a Torre dos Titãs, aonde tem, segundo o Dick e o Batman, outros adolescentes como o Damian que se juntarem podem formar uma boa equipe, mas eles têm todos que aprender a trabalhar em equipe. Beleza, chegando lá, somos apresentados ao Besouro Azul e a Ravena e ao Mutano, que já estão ali treinando numa espécie de sala ali de treino, e eles são liderados pela Estelar. E a Estelar aqui já é adulta, diferente talvez da animação que você tenha visto, onde ela era mais jovem tanto quanto os outros, ok? Bom, ela e o Dick Grayson apertam suas mãos ali, parece que eles já se conhecem, eles já são, de certa forma, amigos hein, de longa data, digamos assim. E aí, o Dick apresenta o... Tá aqui no cantinho, não dá pra ver ele. O Robin o Damian pros outros heróis ali, pra Estelar e os demais. E aí, o Damian simplesmente fala, vocês que se danem, vou pro meu quarto. Ou seja, ele já demonstra que ele tá cagando pra esses caras. Bom, nisso temos uma cena bem até meio diferente do Superman indo lavar sua roupa. E enquanto ele estava lavando roupa, a mesma sombra que possuiu lá o mestre, o Mago do Tempo, aparece e, veja só, possui o Superman, o Clark Kent, ok? E aí depois voltamos lá para a Torre dos Titãs, onde eu vou chamar de Robin, dane-se. O Robin tá ali lutando contra, tá na sala de treinamento lutando contra algumas projeções de ninja. O porém é que essa sala de treinamento é para ser utilizada por todos. E ele já está há muitas horas usando somente ele. E aí a turma ali fica brava com ele falando, poxa, já usou por horas, deixa a gente treinar um pouco também. A Estelar fala pra ele, olha, você tem que começar a trabalhar em equipe, pô, somos todos uma equipe, vamos aprender a dividir, né, criancinha? E aí, nisso, o Robin olha pra ela, até ele tem uma discussão bem imatura, falando pra ela, olha, quem é você pra mandar em mim? Só te largaram aqui porque não te queriam lá na Liga da Justiça. Ou seja, você é tão inútil quanto eu e blá blá blá, e começa a diminuir ela. E aí, o Besouro Azul fala pra ele, olha cara, não fala assim com ela, ela é a nossa líder, você tem que manter o respeito aqui, todo mundo. E os dois começam a travar uma luta. O Robin não gosta disso, o Damian, e aí os dois começam a brigar. Só que no meio da briga, o Robin meio que leva a melhor e o inseto que vive ali dentro do Besouro Azul ativa uma espécie ali, inconscientemente, tá? Ativa uma espécie de canhão e dá um puta tiro na cara do Robin. Bem feito, quem mandou ser amargurado, filho? E ele fica nessa forma aí todo ferrado. A Estelar até fica meio preocupado com ele, porém a Ravena
aparece, usa seus poderes para, digamos assim, vai curar o moleque imaturo. Deu sorte, hein, guri? E aí, enquanto ela curava ele conseguiu ver as memórias dela e ela conseguiu ver as memórias dele. Então ela viu todo o passado dele ali com o Ra's al Ghul, o avô dele, com o Batman, e ele conseguiu ver mais ou menos algumas coisas sobre o pai ou o passado da Ravenna. Nisso, a Ravenna, ela apaga, e aí os titãs decidem levar ela pro quarto para verificar o que aconteceu com ela, se ela está bem. Enquanto isso, na Liga da Justiça, o Batman e o Cyborg estão investigando, vendo os vídeos da última luta deles para entender o que era aquilo que possuiu o mestre, meu Deus do céu, eu falo mestre, não, o Mago do Tempo. E aí o Batman verifica que uma das sombras que fazia ali para o pilar estava deslocada, ou seja, aquilo não era uma sombra, era um ser que estava ali aguardando alguém passar para possuí-lo. E segundo o Batman, não estava aguardando o mestre, o Mago do Tempo, e sim o Superman. E aí cortamos para o Superman e a Mulher Maravilha indo no cinema, saindo, dando uma voltinha, namorando um pouco. Eu ainda não tanquei esse casal, mas entendo o que ele ocorreu aqui. E aí, do nada, o Superman passa por uma vitrine, vê os seus olhos totalmente escuros, ele fica possuído, loucão da vida e sai correndo. A Diana fica sem entender nada. Cortamos de volta para os Jovens Titãs. A Ravenna estava recuperando fora da Torre Titã. Ela estava meio que lá no jardim, fazendo aí os paranauê dela. E aí aparece o Damian para conversar com ela. Ele agradece, de certa forma, ela por ter salvo a vida dele. E ela diz que não precisava agradecer e papapá. E aqui você tem já um começo de um desenvolvimento para esse personagem, onde ele já começa a ser um pouco mais grato e pensar em trabalhar em equipe. Mas ele também confessa que verificou, quando a Ravenna viu as memórias dele, ele também viu as memórias da Ravenna e parece que ela tinha uma espécie de pai. Só que ele não entendeu muito bem o que seria isso. Aí corta para uma outra cena dentro da Torre dos Titãs. Tem uma cena engraçada onde o Mutano ali, que mudou para uma forma de camaleão, tá jogando Jenga. Porque, sei lá. Aí o Damian aparece e, de certa forma, ele pede desculpas para o Besouro Azul. E o Besouro Azul até fica meio, cara, ele tá me pedindo desculpas? É sério isso? Só que o Damian pede desculpas daquele jeito meio arrogante, mas tá valendo. Bom, nisso cortamos de volta pro Superman. Ele tá no meio da cidade dando com a cabeça numa parede, estragando a parede toda. E isso porque ele tá ficando maluco, pois foi possuído pelo Trigon, né? E aí, do nada, o Superman ouve um chamado dentro de um prédio onde tem um vilão destruindo tudo e ele põe a sua roupa e vai pra lá. Só que, ao invés de atuar como Superman, com honra, glória e justiça, tal, blá, 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 ele começa a quebrar tudo. Ele enfia a porrada no cara, quase matando o vilão. E ele só para quando o Batman e a Diana aparecem ali. O Batman trouxe ali uma kriptonita para deter o herói. Nisso, o Trigon que estava nele meio que se revela e fica igual quando ele tinha possuído lá o Mago do Tempo. E aí fica nesse visual aí, 4 olhos vermelhos. Eu achei legal pra caramba. Não sei o que você achou, mas eu achei irado. E aí ele simplesmente pega e sai voando, sabe-se lá pra onde, numa cena muito legal. Bom, depois dessa cena, temos o Damian invadindo o quarto da Estelar e pesquisando no computador dela sobre o passado da Ravenna. Porém, ele não acha nada. E isso deixa a Estelar meio pé da vida do tipo, cara, você não pode simplesmente entrar aqui no meu quarto, invadir e começar a pesquisar as coisas. Não pode fazer isso, cara. Nós somos uma equipe, temos que trabalhar junto. E aí o moleque fala, pô, que tipo de líder é você que não conhece nada sobre as pessoas que trabalham com você? E a Estelar fala, tipo, pá, o que você tá falando? Aí o moleque explica que a Ravenna tem um pai. E a Estelar diz, bom, quando ela veio aqui, conheceu a gente, ela falou que não tinha nenhuma família, que não tinha pai. Então é estranho.
Bom, cena corta para o Dick Grayson fazendo uma call ali com a Estelar, e você pode perceber que a Estelar tá ali de roupão e o Dick tá meio que tipo, bom, não tô nem aí pro que tá acontecendo com os Titãs ou o que vem acontecendo aí, meu negócio aqui é conversar um pouco mais de perto com você. E aí ele até comenta com a Estelar que é muito divertido falar com ela, e ela fala, opa, divertido, é verdade, diversão. Não sei de onde que ela tirou essas ideias, mas ela fala, pô, vou levar as crianças aqui para um parque de diversões para ver se a gente consegue inteirar melhor. Bom, F pro Dick Grayson. Nisso, voltamos para a Sala da Justiça, aonde o Cyborg continua pesquisando um pouco mais sobre aonde está o Superman ou o que está acontecendo em todos esses problemas. Cortamos para o Superman voando até o deserto. E aqui no deserto ele entra na areia, sai dela com uma espécie de um arco gigantesco. Tá? E a gente até então não sabe para que isso serve ou da onde ele tirou isso. E neste exato momento eu vou pedir que, se você chegou aqui, cara, deixa um curtir aqui pra gente, isso apoia demais o canal, tá? E também já se inscreve no canal pra apoiar a gente, estamos crescendo, 10 mil inscritos, 10.080, se não me engano, e cada dia crescendo mais, graças a você que chegou até aqui. Então, muito, muito obrigado. Não esquece de deixar o like e, se você não é inscrito, já se inscreve aí ativando as notificações, beleza? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Ah, já bebeu água hoje, mano? Não? Então vai lá, bebe água, porque é muito importante. Vamos continuar. Bom, Estelar leva a turminha do barulho ali pra uma espécie de, parque de diversões, e ela até fala pro Damian para ele deixar a sua espada dentro do carro, ou seja, deixa um pouquinho esse espírito de luta para trás e se diverte um pouco, interage, porque você é um adolescente e precisa disso. Bom, e aí temos algumas cenas dos Jovens Titãs interagindo entre eles, e é bem divertido. Por exemplo, o Damian e a Ravena, eles começam a ver eles mesmos num espelho diferente, sabe aqueles espelhos que mudam a sua forma, e aí eles começam a rir juntos. O Damian também participa de uma espécie de luta de dança, sabe aquelas lutas que você vai pisando no chão, em algumas setas, contra o Mutano. O cara lá, o cara do besouro, ele brinca com algumas coisas ali também. Então você tem aqui os Jovens Titãs começando a interagir de forma amigável entre si. Realmente era o que eles precisavam. E realmente é uma cena legal. Lembra muito aqueles Jovens Titãs que comiam bastante pizza lá no desenho animado antigo. Bom, aqui tem a cena deles ali competindo entre os dois, toca uma musiquinha de fundo, só que no meio disso tudo, o Trigon com os seus minions ali, ele encontra a Ravena, ele manda a Ravena se afastar um pouquinho daquele ambiente ali, e ela vai meio que mato afora próximo ali, ele começa a conversar com ela. Ele explica para ela, nessa forma meio astral dele, que ela está ali na Terra porque ela é uma espécie de conexão com ele. Ele precisa dela perto daqueles arcos que o Superman tá lá montando, para que ela consiga usar a sua energia e trazer o Trigon de volta para a Terra, da onde ele foi aprisionado. Ela se recusa e os Minions começam a atacar ela. Ela então corre de volta para onde estava acontecendo ali aquele parque de diversões, e aí vem os Minions atrás dela. Como os Minions vieram ali, a turma começa a ajudá-la. E a gente tem uma cena aqui, daí eu vou falar, é uma das cenas mais tosquinhas desse filme, que é uma cena deles mudando a roupa deles, porque eles estavam com uma roupa normal, e aí eles começam a colocar suas roupas de heróis, mas é uma cena a lá, sei lá, Power Ranger lá dos anos 80, 90, tá? Que daí começa a brilhar, parece coisa de Sailor Moon, mano. Mas ok, tá? A gente releva. E aí os três vão pra cima dos Minions. Aí a Ravena consegue protegê-los, tem uma luta ali de todos eles contra os Minions do Trigon, e a Ravena meio que libera uma espécie de poder muito grande que você conhece, chamado Azarametron Cintus, lá do desenho antigo, lança um corvão pra cima dos Minions do Trigon e derrota eles. Aí a Ravena fala que vai explicar para os seus amigos tudo o que está acontecendo, e através de um portal ela leva eles para
uma cidade cheia de ruínas. Aqui a Ravenna começa a explicar o seu passado. Segundo ela, esse aqui é o passado dela, que você está vendo na tela, a mãe da Ravenna meio que entrou em um culto que estava tentando trazer o Trigon para a Terra. E aí, nesse culto, eles conseguiram trazer o Trigon em forma de homem. E aí esse cara meio que se deitou com a mãe da Ravenna. E aí sim, tiveram uma filha, que é a Ravenna. Depois que eles perceberam que o Trigon não era uma boa pinta, eles conseguiram, de certa forma, aprisioná-lo, de volta da onde ele veio. E aí a mãe da Ravenna ficou vivendo aí com ela nessa cidadela. Bom, aí um dia a Ravenna ficou meio do tipo, cara, eu preciso conhecer meu pai. E aí, depois quando ela já estava um pouco mais expert com seus poderes, ela tentou invocar o seu pai nessa cidadela. O que, obviamente, não deu muito certo. Trigon veio com todo o seu poder e eliminou a cidade inteira. Fez o caos, matando todo mundo, inclusive a mãe da Ravenna. E aí a Ravenna, num momento de desespero, conseguiu ali, não sei se sozinha ou com outras pessoas, mas acho que foi sozinha, conter o seu pai numa espécie, de prisão, num cristal aí da onde ele veio, beleza? E aí ela mostra pro pessoal que essa cidadela, onde morava ela, a mãe dela, é aonde eles estão aí agora, onde ela estava contando toda a sua história. Bom, os titãs falam para ela, então ela volta, cria um portal para que eles voltem para a Torre dos Titãs, e ela fala que ela vai se entregar pro Trigon, porque daí ele não... Ou, na verdade, ela fala que ela vai fugir do Trigon, mas vai deixar os titãs aí, porque daí o Trigon não usa eles contra ela. E eles falam que não. E aí o Robin fala pra ela, não, você não vai embora, você é uma de nós. E se a gente não consegue proteger um de nós, quem dirá os outros? E aí sim, você começa a ter uma grande evolução para esse personagem. Eu gostei bastante dele, ele ser aquele que vai tomar a frente. Até demonstra um pouco um certo romance entre os dois jovens, né? Bom, nisso aparece a Liga da Justiça, e numa cena que daí eu tenho que concordar, ficou um pouco estranha. Simplesmente o Batman aparece e fala pra eles assim, ó, negócio é o seguinte, passa a garota pra cá. O Cyborg descobriu que o Trigon lá quer ela, então passa a garota pra cá que nós vamos resolver a situação. E aí os jovens titãs falam, ninguém mexe com um de nós. Se vocês querem ela, vão ter que passar por cima da gente. E aí vem o nome do filme, Liga da Justiça contra os Jovens Titãs. Porém, no meio de todo esse caos que estava se formando, Trigon, as sombras do Trigon aparecem ali e começam a possuir os heróis um por um. No entanto, então, eles conseguem possuir cada um dos heróis aí, eu tenho que dizer que todos eles ficam com essa imagem muito irada, o Flash aí pra mim é um dos mais massa. Porém, quando ele vai terminar de possuir o Batman se ingere uma espécie de toxina que nocauteia ele. Isso eu achei legal pra caramba, impedindo o Trigon assim de conseguir dominar o Batman. Tá aí o homem do preparo. Bom, nisso você tem aí, por exemplo, a Diana lutando de igual para igual com o Damian, e o Damian conseguindo aguentar ela, mas ainda assim apanhando aos montes. O Cyborg lutando ali contra o Besouro Azul, dando um pau no menino, coitado dele. E aí o Flash consegue pegar o Damian e ele coloca a mão no coração do Damian, né, ultrapassando o coração dele, e diz que ele vai matar o Damian se a Ravenna não fizer o que eles mandam. Aí a Ravenna aceita, ela fala, não, eu vou com vocês, eu vou lá, liberto meu pai, mas deixo meus amigos em paz. Antes deles fugirem, o Besouro Azul lança uma espécie de dá um tiro ali no Cyborg, pelas costas do Cyborg, e isso faz com que o Cyborg seja libertado aí da espécie de domínio do Trigon. Pô, moleque, não podia ter feito isso antes? Pois é, né? Bom, roteiros. E aí, a Ravenna e a Liga da Justiça ali que sobrou com ela, dominados pelo Trigon, vai até esse arco que o Superman já montou,
E aí, o Trigon, falando com ela pela sua mente, ele diz que ela precisa ir ali e usar os seus poderes para carregar aquele arco para que o Trigon consiga se libertar, vou chamar assim, de onde ele está, do inferno lá. Ok? Nisso, os jovens titãs, junto com o Batman ali, decidem ir salvar a Ravenna e o Robin ali fala que ele sabe onde ela está. E eles perguntam, tá, mas peraí, como que você sabe onde ela está? E ele diz que ele colocou um rastreador nela, como ele colocou em todo mundo quando chegaram a ele, se eu não me engano, colocou no sangue de cada um deles. O menino foi treinado com o preparo, né? Com o homem do preparo. Faz sentido. E aí ele fala que ele tem um plano para resolver tudo. Primeiro eles nocauteiam o Superman, trazem o Superman de volta e aí ele ajuda todos a lutar contra o Trigon ou contra os demais heróis possuídos. Plano em ação, Cyborg abre um portal para onde eles estão e eles vão direto para cima do Superman. Eis que aparece o Damian e coloca a Kryptonita no Superman ali, possuído pelo Trigon. O Superman retorna a ser quem ele é, para de ser possuído, e aí o menino tira a Kryptonita e eles bolam um plano onde o Superman vai conter a Liga da Justiça, vai conter a Mulher Maravilha e o Flash, enquanto os demais heróis vão atrás da Ravenna. Beleza, plano seguido, e o Superman tem uma cena muito sacana, que ele luta de igual para igual com o Flash. É uma cena legal pra caramba, mas aí ele fala, Flash, me desculpa, eu sou obrigado a fazer isso. Ele dá um pisão, santa pisada ali na perna do Flash, quebrando a perna dele, e aí Trigon é expulso do corpo do Flash, beleza? Ele consegue tirar a possessão do Flash. E aí, na sequência, ele até fala pro Flash assim, ó, se cura aí, você tem 10 minutos pra se curar enquanto eu vou lá resolvendo os outros problemas. E o coitado do Flash fica lá com perna quebrada. Bom, ele vai atrás da Diana e consegue usar o laço dela contra ela mesma. E aí faz ela lembrar quem ela é. E aí o demônio sai dela também. 2 da liga, a menos pro Trigon. Bom, essa é a cena que eu comentei, que ele fala pro Flash, ó, Flash, bom, você tem que se curar em 10 minutos, porque a gente vai lutar contra o Trigon, precisamos de você. Não deu tempo, infelizmente, Trigon sai da sua prisão, e aí ele aparece gigante enorme na frente de todos e começa a marchar para a cidade. E é uma cena legal pra caramba, porque ele tá parecendo aqueles titãs gigantes do Shingeki no Kyojin, sabe? E aí ele não liga pra nada, o Superman vem dar um soco nele, ele dane-se. O Flash tenta correr ali pra bater nele, dane-se. A Mulher Maravilha também, ele tá simplesmente indo reto e não tá nem aí. O que já demonstra uma espécie de força do vilão. Eu gostei pra caramba dessa cena. E aí, a Ravenna molda um plano. Ela fala que eles precisam ir até onde o Trigon estava aprisionado nessa espécie de inferno para juntar alguns pedaços de algumas coisas e ele tentar aprisionar ele de novo. Enquanto isso, Superman, Mulher Maravilha e Flash ficam ali de certa forma na Terra para conter o vilão. Ok, eles chegam nessa espécie de inferno e tem ali meio que uma torre, e no alto dessa torre é onde ficava o Trigon aprisionado. Bom, enquanto isso, Superman, Mulher Maravilha e Flash tentam conter ali o Trigon, rolam umas cenas legais pra caramba. E também em cortes de cena vemos o que os jovens titãs estão fazendo ali, lutando contra várias espécies de demônios nesse tipo de inferno. Até temos uma mudança do Mutano, ele começa a virar uma espécie de bicho daquele ambiente, ele mesmo não estava entendendo, a turma achou que ele estava inconsciente, que ia atacar eles mesmos, mas aí ele manda um hang loose ali dos brother e mostra que ele está consciente, está do lado de todos. Nisso cortamos pro Flash tentando dar um soco e ele dá um santo gancho na cabeça do Trigon, que é lindo de ver. Mais uma nota boa para essa animação. A Diana também tá lá ajudando. E aí, cortamos para a cena onde temos a Ravenna e o Damian conseguindo chegar no alto daquela torre, onde o cristal que o Trigon estava aprisionado tá. Só que quando eles vão chegar no cristal para tentar novamente criar uma magia para aprisionar o Trigon, alguém quebra o cristal com uma espada. E essa pessoa é nada mais, nada menos que o Ra's al Ghul,
Ele tem uma conversa com o Damian falando, pois é, eu trabalho junto com o... aqui nessa espécie de inferno, com o Trigon. Quem você acha que proporcionou pra gente aquele poço de Lázaro, que consegue dar a vida eterna pra gente, blá blá blá. E aí ele pede para que o Damian traia os seus amigos, traia a Ravenna e que passe para o lado do seu avô, que assim eles vão conseguir poder suficiente com o Trigon para conquistar o que eles queriam conquistar, a Liga dos Assassinos e blá blá blá, que falta só um passo pro guri se tornar igual ao seu avô. E aí o menino olha pro Hazal Ghul e simplesmente fala, não. Sabe por quê? Porque eu não sou mais aquele jovem que você conheceu antes, agora eu sou o Robin, que faço parte dos Jovens Titãs. Essa é a minha nova equipe, essa é a minha nova família, me encontrei aqui. E aí ele e o Hazal Ghul começam uma luta de espada contra espada muito legal, muito irado aqui para um final de episódio, para uma redenção do personagem. Enquanto isso, a Ravenna entende todo o sacrifício que o Robin vem fazendo, todo o sacrifício que seus amigos vêm fazendo, e ela já percebe, eu pertenço a uma família, com as coisas que o Robin falou ali na frente dela, ela para e fala, não, que se dane. Todo esse tempo eu queria tentar fazer as pazes com meu pai, queria conhecer ele, queria trazer ele pro mundo para ver se eu conseguia fazer, sei lá, as pazes dele, mas não é isso. Eu tenho que usar os meus poderes para aprisionar ele, essa é a minha vida, a minha família são ali os titãs. E aí ela começa a utilizar, digamos assim, essa parte de poderes malignos dela contra o próprio pai dela. Nisso, o Damian... na verdade, não só contra o pai dela, mas ela tá reconstruindo o cristal para aprisionar o pai dela. Nisso, o Damian consegue derrotar ali o Hazal Ghul. O Hazal Ghul é preso ali por umas almas do inferno meio louca. E aí, lá na Terra, a Ravenna consegue mandar uma espécie de mega, hiper, ultra, Astra, Metron, Zinthos, que força o Trigon a voltar para o cristal. Ela usa todos os seus poderes para fazer isso, uma cena até meio apelativa, mas eu achei legal pra caramba. Aí ela explica para todos os titãs que ela vai precisar ficar ali para proteger o cristal, porque se ela não ficar ali, posteriormente o Trigon pode escapar e ela não quer isso. Ela gostou muito dos titãs, mas se ela não ficar, ele escapa. E aí, novamente, o Robin, junto com todos os titãs, olha para ela e fala, se ele escapar, nós estaremos juntos para de novo botar ele no lugar dele. Você faz parte da nossa equipe, você vem com a gente. E eu achei uma cena legal pra caramba, tá? Eu sei que é clichê, eu sei que é tosco, mas eu achei legal. Isso aqui é muito Jovens Titãs, esse senso de equipe, por mais que eles são jovens, né? Mas esse senso de equipe me ganhou aqui. E aí cortamos lá para alguns dias depois, aparece a Liga da Justiça agradecendo aí numa videochamada os Jovens Titãs, falando que, pô, parabéns, vocês mandaram muito bem, só graças a vocês que a Terra foi salva. Então já vejo que a equipe de vocês, já vemos que a equipe de vocês realmente é muito útil, é muito importante. E aí tem uma cena legal pra caramba que eu confesso que me deixou um pouco arrepiado, onde o Batman sozinho, ele olha pra videochamada e fala, tenho orgulho de você. Como se ele estivesse falando direto pro Damian. E o Damian não expressa nenhum sentimento, mas você sabe que o guri tá feliz. Bom, nisso do nada aparece o Cyborg com algumas pizzas. E cara, isso aqui é muito Jovens Titãs, né? Pô, acabou a treta, urra, vamos comer pizza. E aí, numa última cena, aparece Ravenna ali comendo um pedaço de pizza, bem a lá Jovens Titãs, dizendo que ela aprisionou o Trigon e que ele não vai incomodar mais ninguém. E aí é meio que dado um foco na testa dela, nessa esmeralda aí, onde ela... Esmeralda não, nessa joia onde ela prendeu o Trigon na testa dela e ele tá meio que gritando, tentando sair. Bom, fim de Jovens Titãs versus a Liga da Justiça. E aqui, no meio dos créditos ali, temos uma cena, meio de créditos, pós-créditos, onde mostra a Terra indo até, essa personagem chamada Terra, indo até a Torre dos Titãs. E nós sabemos que isso vai levar ao próximo filme que nós vamos cobrir aqui no canal. Fim do filme. Bom, esse foi o resuminho do filme. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu vou pedir de novo para você se inscrever no canal, curtir o vídeo aqui, dar maior apoio para nós. Cara,
E eu gostei pra caramba desse filme, como eu disse lá no início, é um filme muito divertido, bem legal, vale muito a pena ver ele. Se você não tá afim de ver o filme, bom, o vídeo tá aí pra você. No próximo falaremos sobre, se eu não me engano, a Jovens Titãs, o Contrato de Judas, beleza? Vejo todos no próximo vídeo. Até!